A palavra de Deus nos ensina que cada dia da nossa vida precisa ser melhor. Melhor hoje do que foi ontem. E certamente ter uma expectativa de que o dia de amanhã precisa ser melhor e nos tornarmos gente melhor do que fomos hoje. É por isso que nós temos instrução da palavra de Deus e essa instrução, ela precisa alcançar as nossas vidas e alcançá-la para a vida eterna. Essa é a razão porque eu gostaria de meditar com vocês hoje na palavra do nosso Deus eterno. Você sabe que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é constituída de mais ou menos 70% de narrativas. E essas narrativas são histórias a respeito da vida de alguém, são fatos relacionados com a vida de alguma pessoa que podem ser fatos bons e também podem ser maus. Podem contar a vida de uma pessoa de diversos pontos de vista. A palavra de Deus não esconde feitos ruins. Ela declara qual é a condição humana. É por isso que nós precisamos ler a palavra de Deus, nos atentar para ela e perceber que todos nós precisamos da direção, da bênção e do cuidado de Deus na nossa vida. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. O temor a Deus na nossa vida consiste naquilo que nós podemos chamar de sabedoria. Nós lemos aqui histórias na palavra de Deus que relatam feitos de coragem, de gente corajosa que foi à luta. Nós também lemos a respeito de pessoas medrosas, que não tiveram condições de executar a sua tarefa. Nós lemos a respeito de pessoas vitoriosas que venceram lutas e batalhas. Lemos a respeito de pessoas que foram derrotadas, que não puderam concluir aquilo que planejaram. Enfim, fala das histórias humanas, como a minha história e a sua história, não é isso? Algumas são bem conhecidas, como a história de Davi e Golias. Até quem não tem muita afinidade com a palavra de Deus já ouviu falar dessa história. Outras histórias, como a história de Sansão e Dalila, história bastante conhecida de todos, mas há algumas que estão ali escondidinhas, que não são nem muito citadas, nem muito conhecidas, mas nem por isso deixam de ser histórias relevantes. Eu quero hoje conversar com você a respeito de uma dessas histórias da palavra de Deus que está no livro do Êxodo, capítulo 1. E essa história faz sentido para todos nós como pessoas que têm o temor de Deus na vida, mas de forma muito específica para as mulheres, filhas da graça do Senhor, aquelas que desejam servir ao Senhor com fidelidade e zelo na sua vida. A narrativa que hoje eu quero trazer aqui para nossa meditação diz respeito à vida de duas mulheres que exerciam uma função específica no Egito. Na época que o povo de Deus estava ali inserido, depois de uma longa história de mais de 400 anos, o livro do Êxodo inicia falando da opressão que esse povo estava enfrentando na terra do Egito. Trabalhos forçados, o povo continuava crescendo, isso não agradava a governança, e houve uma ordem expressa pelo governo, por Faraó. E ele dizia que as crianças do sexo masculino precisavam ser exterminadas. E havia alguém que precisava fazer isso. É a história de Sifrá e Puá. Ouçam bem o que diz a palavra de Deus no capítulo 1 de Êxodo, a partir do versículo 15. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servistes de parteiras hebreias, exterminai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver
os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse: por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias. São vigorosas e antes que lhes cheguem a parteira, já deram à luz a seus filhos. E Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou Faraó todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixai viver. Essa história é uma história curiosa, porque, a despeito dela não ser tão notória, fala a respeito da coragem, da ousadia de duas mulheres que resolveram desobedecer uma ordem real. Uma ordem vinda de uma governança muito poderosa, que poderia, sem dúvida nenhuma, custar a própria vida dessas mulheres. Muitas vezes nós temos que lidar com situações difíceis, que pesam na nossa consciência, que nós não gostaríamos de fazer por causa da nossa índole cristã, por causa dos nossos valores cristãos. E muitas vezes até podemos perder um emprego por causa disso. Mas eu penso que você nunca correu o risco de perder a própria vida por causa de uma ordem desobedecida, por causa de algo que uma governança mandou. O máximo que você pode fazer é ser presa, não é? Mas a palavra de Deus aqui fala da coragem dessas duas mulheres. Havia aqui uma coisa de consciência, de algo que elas não poderiam fazer, ainda que fosse uma ordem do rei. A ordem é: mate os meninos. E a consciência delas dizia: eu não posso fazer isso. Eu não vou fazer dessa forma, de jeito nenhum. Por quê? Porque elas tinham uma função no mundo. Você sabe que a percepção daquilo que nós viemos fazer aqui nesse mundo determina os nossos atos, não é? Há pouco tempo eu li uma frase, bem curiosa, preste atenção nela, que consciência e travesseiro todo mundo tem, dorme quem consegue. Todas as vezes que nós trabalhamos contra aquilo que são os nossos valores, contra aquilo que está na nossa consciência, corre o risco de você colocar a cabeça no travesseiro e não conseguir dormir. Muitas vezes acontece isso. Não foi o caso da Cifra e Poá, porque elas poderiam colocar a cabeça no travesseiro e dormir, porque elas não negaram a sua missão no mundo. Qual que era a missão dessas duas mulheres? A missão dessas duas mulheres era trazer ou ajudar a trazer ao mundo a vida que estava no ventre materno. Elas faziam isso, eu penso, com grande alegria. Trazer crianças vivas ao mundo. Maravilhoso. E elas disseram: eu não posso negar aquilo a que eu vim. Eu não posso negar o meu trabalho, o meu propósito aqui nesse mundo. E elas não fizeram. Houve uma decisão, e essa decisão foi balizada pelo temor que elas tinham a Deus. As decisões da nossa vida, a nossa consciência, ela é balizada pelo temor que nós temos a Deus. Essas mulheres negaram a possibilidade de matar, de exterminar meninos. Eu fico horrorizada quando eu penso que alguém que tem uma criança no ventre faz isso de forma deliberada e trabalha em função disso. É algo terrível, porque elas disseram: nós não vamos fazer isso, de jeito nenhum. Olha, aqui havia uma ordem real que elas desobedeceram. E qual foi a consequência disso? Elas foram chamadas diante do rei. Mas aqui elas tiveram uma estratégia que eu não acredito que seja uma mentira, pode ser muito bem verdade, e foi usada para o bem. Elas disseram o seguinte:
As mulheres hebreias são vigorosas. Antes que a gente chegue, elas já deram à luz. E pode ser que seja o mesmo, porque eles aumentaram muito. Aquele povo se tornou um povo próspero. Aquelas mulheres, elas eram férteis, porque Deus havia permitido isso. E aquelas mulheres, então, não contribuíram com o mal. E tem uma frase que nós usamos muito lá na casa de hospedagem Betesda. É o seguinte: enquanto a gente cuida da dor do outro, Deus cuida da nossa. Não é isso que acontece? Enquanto nós usamos de misericórdia com a vida do outro, Deus está cuidando de forma amorosa da nossa vida. Enquanto aquelas mulheres não participaram da dor das mulheres hebreias, perdendo seus filhos, Deus resolveu abençoá-las. Deus resolveu dar a elas família, dar a elas um bem precioso, dar a elas dignidade. Elas estavam fazendo bem e recebendo bem da parte do Senhor. Eu quero deixar aqui para vocês uma reflexão hoje. O que é que você veio fazer no mundo? Qual que é o propósito de Deus para a sua vida? Como que você tem cumprido isso? Você tem deixado que alguém burle, que alguém mande no propósito de Deus para a sua vida aqui no mundo? Você precisa repensar, não há dinheiro no mundo que cubra isso. Meu desejo sincero para você é que você tenha a atitude de cifrar e pôr na sua vida. Que você diga, eu não posso fazer isso. Se isso está ferindo o seu relacionamento com Deus, está ferindo a sua consciência e está ferindo os seus valores. Que o bom Deus te abençoe nessas tomadas de decisões, num mundo tão perverso e tão contrário à palavra de Deus. Que Ele te ajude. Um grande abraço para você.